Oi, sexto ano, tudo bom, pessoal? Última aulinha da semana, hein? Gente, hoje tem mais um videozinho, né? Vai funcionar como o vídeo, como a aula de segunda-feira. Vocês têm que me mandar as questões, né, lá na plataforma, de preferência por meio de documento, as respostas, apenas as respostas já é o suficiente, e copiar matéria no caderno também. Tudo que está em azul é para copiar no caderno. Lembrando que do caderno não é necessário mandar foto, né? Para aqueles que não conseguem criar documento, né? Mas nesse caso teria que tirar foto do caderno. E não é para mandar foto do caderno para mim dessa parte de matéria copiada, porque quando voltar para a escola eu olho os cadernos de vocês. Então, vamos lá. Essa aula de hoje, ela corresponde à aula de quarta-feira. É a respeito daquele conto, né, do Bisavô e a Dentadura, um conto bem divertido, bem gostosinho de ler. As questões estavam tranquilas também, né, não havia grandes dificuldades. E agora nós vamos falar um pouquinho a respeito da construção, como aquele texto foi construído, tá bom? Então, olha aqui, primeira coisa que a gente tem que aprender, o que é uma narrativa em prosa? Olha que está em azul, hein? Vai ter que copiar. E vocês vão copiar narrativa em prosa e já vir para cá. Ó. Um texto é escrito em prosa, Então, o que está em preto, tudo bem? Então, voltando, vamos lá. O que é uma narrativa em prosa? Né? É quando o texto é escrito em frases contínuas, quer dizer, vai até acabar, ponto final, faz outra, e aí vai indo até formar parágrafos. A narrativa em prosa, então, é quando a gente olha para aquele texto que é formado por frases e parágrafos. A gente olha para um poema, por exemplo, um poema não tem parágrafos. Um poema não é uma narrativa em prosa. Porque um poema ele é escrito por meio de versos e estrofes. Já um conto não. Um conto ele é escrito por meio de frases e parágrafos. Por isso ele é chamado de narrativa em prosa. Tá bom? Então, aí tem a primeira questãozinha aqui para vocês responderem. Tá? Quem sabe editar o arquivo pode responder na folha mesmo que eu enviei, né? Quem sabe fazer isso pode aproveitar, ir lá e editar o próprio arquivo que eu mandei. Bom, olha outra parte para copiar no caderno. Quais são, então, já que nós estamos estudando um texto narrativo, que é aquele texto em que se conta uma história, porque narrar é contar, nós temos que saber, pessoal, que toda narrativa ela tem alguns elementos que são fundamentais, elementos que não podem faltar. E que elementos são esses? São 5 elementos. Narrador, toda narrativa tem um narrador, que é aquele que conta a história. Toda narrativa tem a indicação de espaço. O espaço nada mais é que o lugar, né? Ou seja, toda história se passa em algum lugar. As narrativas também precisam de personagens, né? Que são aqueles que participam da história. Toda história, toda narrativa acontece num determinado tempo, né? Então, quando que aquela história aconteceu? Foi no passado, né? Quando eu falo era uma vez é uma indicação de passado e de, né, um tempo indeterminado, que não dá para saber exatamente quando foi. Eu sei que foi no passado, só não sei a data específica, né? Mas isso é um exemplo. O era uma vez, que aparece muito nos contos de fadas, indica o tempo, quando que aquela história aconteceu. E toda história, toda narrativa tem que ter um enredo. Gente, esse nome estranho não é complicado. Isso aqui quer dizer, são as ações, né? São os acontecimentos. Toda história precisa
de uma série de acontecimentos, que é o enredo, olha lá, o que acontece, como as ações se desenrolam, tá bom? Aqui agora eu vou explicar bem um por um. Então, essa parte de narrador, vocês vão continuar copiando. Aqui foi de maneira bem resumidinha. Agora vai começar a ficar um pouquinho mais detalhado. Então, quem que é o narrador? A gente já viu, é aquele que conta uma história. Só que nós vamos aprender agora que nós podemos ter 3 tipos de narradores. Tem aquele narrador que é chamado de narrador em primeira pessoa ou narrador personagem, porque ele é um dos personagens da história, ele está dentro da história, tá bom? Então, nesse caso, nós temos o narrador personagem ou o narrador em primeira pessoa, tá bom? O narrador pode ser também em terceira pessoa ou observador, né? É aquele narrador que ele não participa, ele não é personagem, ele apenas conta o que acontece com outros personagens. Ele não entra, ele não participa da história, ele só observa e conta. E temos também o narrador intruso, nome de estudo. Intruso é aquele que se intromete. Então, ele não é personagem, só que ele dá palpite. Tem alguns momentos da história que a gente vai perceber o narrador dando opinião, fazendo comentários. Então, esse é o narrador intruso, ok? Só lembrando aqui, gente, quando eu falo narrador em primeira pessoa, qual que é a primeira pessoa? O eu e o nós, né? Ó, se eu participo da história, eu sou um personagem. Se nós participamos, nós somos personagens. Por isso que primeira pessoa é narrador-personagem, porque se refere ao eu no singular ou o nós no plural. E o narrador em terceira pessoa, né? Terceira pessoa é o ele, ela, eles ou elas. Então, por isso que ele não participa. O narrador vai contar o que se passa com ele, o que se passa com ela, com eles ou elas, ok? Então, eu queria recordar isso. Primeira pessoa, eu ou nós, no plural. Terceira pessoa, ele, ela, ou no plural, eles e elas, certo? Aí vem as questões a respeito de narrador. Agora vem falando sobre espaço, vocês vão copiar. Lembra, o espaço é o lugar onde ocorrem as ações, tá? As histórias contadas oralmente se espalham com muita facilidade de um lugar para o outro. Uma das características dessas histórias é que os fatos podem ocorrer em espaços ou lugares muitas vezes indeterminados, né? Quer dizer, indefinidos. Não fala exatamente onde se foi, né? Com muitos detalhes. Aí vem o exercício sobre espaço. Agora vocês têm que copiar sobre os personagens. O que são personagens? Vocês vão ler direitinho, copiar no caderno de vocês, responder as questões sobre personagens. Tudo referente àquele conto do bisavô e a dentadura. Então, vocês vão ter que voltar na aula de quarta-feira, olhar aquele texto lá para conseguir responder essas questões aqui. Tudo bem? Tempo, né? Como eu disse, toda história precisa do narrador, precisa de personagem, toda história acontece em algum lugar e toda história acontece em um determinado tempo. Há histórias que vão mostrar o tempo certinho, o dia, o ano, só que tem histórias que não, né? Que o tempo vai ser indeterminado. Lembra do era uma vez? É um tempo indeterminado. Aí, vocês vão fazer o exercício sobre o tempo. E, para terminar, o último elemento, que é o enredo, que é a mesma coisa que a ação. Então, o enredo é construído pelas ações da narrativa. Ou seja, pessoal, é uma série de acontecimentos. Toda história tem que ter enredo,
Porque toda história é um conjunto de acontecimentos, certo? Esse exercício aqui, ele não é difícil, é só prestar atenção, tá? Vocês vão preencher o quadro e atenção, observe os parágrafos indicados, ó, do 5º ao 11º, 12º. Então, vocês vão ter que ir lá no texto, o primeiro já está pronto. Eu coloquei como modelo, porque eu pedi assim, observe os parágrafos indicados, olha aqui, ó. Então, quer dizer, eu vou lá no texto e vou ler do 5º ao 11º parágrafo. E forme frases simples, não tem que ser nada complicado, frases simples, curtas, para indicar as principais ações da história. Então, olha só, do 5º ao 11º parágrafo, é a parte que contou quais foram os principais acontecimentos, qual foi a principal ação acontecida, que aconteceu lá do 5º ao 11º parágrafo. A família brinca com a dentadura do bisavô. Já está feito. Essas são as ações que os personagens fizeram. Agora, vocês vão continuar, vocês vão contar, vai lá. No 12º parágrafo, qual que é o acontecimento principal? Uma frase curta, simples. Escrevam aqui. Quem não consegue editar o meu arquivo, vai ter que criar um documento para fazer, né, para pôr isso, ou então, fazendo um caderno bem feitinho, tirar uma foto muito bem tirada. Antes de enviar, vai lá na galeria e vê se a foto ficou boa, né? Quem não consegue escrever no documento. Essa é a dica principal. Se a foto não tá boa lá na galeria, no celular de vocês, quem dirá para eu ler aqui na plataforma, hein, gente? E me manda. Continua. Aí vocês vão ler. Vai lá no 14º parágrafo, até o 22. Lê do 14º ao 22º. Quais foram os principais, qual foi o principal acontecimento? Uma frase simples. E assim por diante. Tá bom? É assim que vocês vão fazer esse exercício. Agora, nós vamos ver essa parte aqui. A narrativa tem aqueles 5 elementos. Narrador, personagem, tempo, espaço, enredo. Aquilo são os elementos. Agora nós vamos ver os momentos. Os momentos do enredo, das ações da história. Toda a narrativa, toda a história tem uma situação inicial. O que é a situação inicial? É o começo. É aquele momento em que se apresentam os personagens, que a gente fala quando que a história aconteceu. É aquele comecinho que está tudo normal. Não tem nada de estranho. É o início da história. Depois, né, qual é o próximo momento? O conflito. Histórias sem conflito, quer dizer, sem problema, não tem graça. Toda história acontece um conflito, um problema, um desentendimento, né? Eu gosto mais da palavra problema. O que é isso, então, conflito? É um momento de desequilíbrio. Na situação inicial, você lê, tá tudo certinho. O conflito é a hora que você fala, ih, vai dar BO. Ih, surgiu uma questão aqui, um probleminha, tá? Então, olha lá, ó, é um momento de desequilíbrio ou problema provocado por algum motivo. Depois do conflito vem o clímax. Ah, esse é o melhor de todos, né? O clímax é o momento de maior tensão da história. Sabe quando você está vendo uma novela, assistindo um filme, lendo um livro, e você é aquele momento que você faz assim, ah, meu Deus do céu, e agora? Né? Você está assistindo um filme de aventura, você faz, você chega até a passar mal, que você fala, ai meu Deus, ele vai conseguir escapar, não vai. Isso é o clímax, é o momento de maior tensão da história, tá bom? E por fim vem o desfecho nada mais é que o final, é o momento em que se resolve o conflito, é o final da história, tá bom? Então toda narrativa tem elementos. Vou voltar lá, ó. Tem elementos, tá aqui, são esses 5. E toda a narrativa tem os seus momentos, que são esses 4. Esse exercício, o primeiro já está feito.
Então, vocês novamente vão ter que ir no texto e com calma ir analisando. Identifique no conto Bisavô e a Dentadura os parágrafos correspondentes a cada um dos momentos da narrativa. Então, o primeiro eu já dei como exemplo. Então, vocês vão ver lá que do primeiro ao terceiro parágrafo é a situação inicial. É aquela parte do texto que está falando, está tudo normal. Está falando do lugar que aquela história acontece, está falando dos personagens, mas está tudo tranquilinho. Agora eu quero saber, ou seja, foi até o terceiro parágrafo. O conflito, se a situação inicial foi até o terceiro parágrafo, significa que o conflito começa no quarto parágrafo, gente. Então, vai lá, só que aí vocês vão continuar lendo. É quando surge um problema. Então, o conflito foi do quarto parágrafo até qual? O clímax vai de qual parágrafo até qual? E o desfecho? Vai ir de um determinado parágrafo até o último, não é? Já que é o final. Então, vocês têm que voltar no texto e lendo com atenção e ir identificando estes problemas. Tudo bem? É isso.